Boa noite, meus irmãos. Bom estar aqui novamente, compartilhando a palavra com cada um de vocês, dando continuidade na nossa série, tema Evangeliquez. Antes de mais nada, mais uma vez saudar cada um dos irmãos, saudar os nossos irmãos que estão nos visitando aqui pela primeira vez, dizer para vocês novamente, vocês são muito bem-vindos, que Deus fale com você aqui nessa noite, que você se sinta tocado por Ele. Eu não sei por qual motivo você está aqui com a gente nessa noite, mas que Deus possa revelar a você também, tá bom? Queremos ser também uma família para você, esse é o nosso lema como igreja. Queremos que você se sinta à vontade aqui no nosso meio, para você junto conosco conhecer a Deus, fazer a vontade dEle nas nossas vidas, amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade então, nossa série, como eu já falei, Evangeliquez, e essa série tem por objetivo nós revisarmos muitas vezes expressões que nós estamos usando na nossa prática de fé, mas que muitas vezes elas não conversam com aquilo que nós aprendemos sobre Deus através da palavra dEle. E hoje, o tema da série que nós vamos estudar se chama Eu Declaro. Eu Declaro. E você consegue imaginar como seria a sua vida, como seria a sua realidade se você pudesse, a partir de um determinado momento, você declarar aquilo que você gostaria de ter e as coisas acontecessem? Naqueles 2 segundinhos, você está agora permitido a fazer isso. Peça a Deus aquilo que você quer. O que vem na sua mente? O que é que brota no teu coração? Já parou para pensar o que você faria? O que você pediria para Deus? Quais são as coisas que você pediria? Você pediria coisas materiais? Você pediria bênçãos espirituais? Não sei lá o que passa na nossa cabeça. Mas muitas vezes nós somos tentados a viver isso, né? A trazer para a nossa prática de fé essa questão, declarar as coisas. E tem um exemplo que eu acho muito legal para a gente situar essa noite sobre essa questão de pedir as coisas a Deus e de ter a oportunidade de pedir a Deus. Tem um filme de 2003 chamado O Todo-Poderoso, talvez você já tenha visto esse filme, onde um jornalista, ele se sente incomodado com a forma como Deus estava dirigindo o mundo. Ele não concordava com a forma como Deus decidia as coisas, ele estava insatisfeito com a vida dele, e ele começa a questionar Deus, e em um determinado momento Deus se apresenta a ele, e diz: você está insatisfeito com a forma como eu dirijo o mundo, como eu coordeno as coisas, como eu faço? Então a partir de agora, seu novo emprego agora é ser Deus. Esse vai ser seu novo emprego. E aí ele começa, né? E é interessante que ele começa, primeiramente, tratando de corrigir as coisas para ele, para fazer as coisas ficarem a favor dele, né? Vamos corrigir, eu quero o carro, não quero ter trânsito aqui, eu vou ser um super-herói que vou combater o mal aqui. E em um determinado momento da história, ele começa a ouvir vozes no ouvido dele e ele percebe que são orações. E quando ele percebe que são orações, ele começa a gerenciar então aquela situação. Primeiro ele vamos organizar aqui com arquivos, mas era muita pasta. Depois vamos organizar com um bilhetinho. Não dava conta também, e aí ele decide organizar tudo numa caixa de e-mails, né? E passa uma noite inteira carregando os e-mails. Quando ele vê lá, tem milhares de e-mails para responder, as orações. E ele começa a responder e olhar, e aí que ele começa a fazer sim, 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 sim. Aí ele cansa de responder, e aí o que ele faz? Dá lá um comando: sim para todas as orações. Sim para tudo aquilo que as pessoas estão pedindo. E ele se depara, dentre outras conclusões que ele tira, que realmente, quando ele falou sim para todas as coisas, ele causou um caos no mundo. Ele causou caos. E aí uma das coisas que chama atenção: muita gente pedia, por exemplo, para ganhar na loteria, né? Muita gente, todo mundo acertou. Quem orou foi premiado, daí deu R$17, todo mundo se revoltou. Isso aqui é uma farsa, isso aqui é uma mentira. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo estava pedindo a Deus para ganhar dinheiro. E Deus disse: então tá, então todo mundo vai ganhar. E o prêmio é a situação, e a realidade ali dessa oração não trouxe o efeito que essas pessoas queriam. Pelo contrário, trouxe revolta, trouxe bagunça, trouxe desordem ao mundo, meus irmãos. E a gente tem vivido, como nós temos visto nos últimos domingos, esse emaranhado de coisas que nós falamos, que nós proferimos e que nós dissemos e achamos talvez sejam práticas cristãs, né?
ou dogmas, ou ensinamentos. Mas nem todos são ensinamentos bíblicos. E a gente precisa estar atento a isso, meus irmãos. Tem uma referência bíblica que eu poderia compartilhar com os irmãos. Está em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Deixa eu ler para os irmãos, ele chama muita atenção e que merece nossa atenção quando a gente está falando sobre fé, sobre as práticas de fé. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos mestres, falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem silvas dos espinheiros, dos figos, dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir maus frutos, nem árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu quero ressaltar aqui um versículo que chama muita atenção. Está no versículo 15, a primeira palavra. Acautelai-vos. Acautelai-vos. E eu diria aqui para nós, e traduziria como atenção. Tenham atenção e tenham atitude quando nós estamos falando das coisas de Deus. Porque nem tudo aquilo que se apresenta como santo e como espiritual, muitas vezes é de Deus. E na nossa prática de fé, meus irmãos, é preciso atitude. Você precisa de atitude, você precisa de uma escuta ativa quando estão falando das coisas de Deus. Porque é muito fácil a gente querer evitar um conflito em algum momento ou evitar um momento em que a gente tem que se posicionar quando as coisas estão erradas. Por quê? Porque a gente se apresenta, né, como humano, como irmão, você é da nossa fé, você é de casa. Não vamos brigar por isso, não vamos brigar por pouca coisa. Você falou, declaro, mas, cara, tu é crente, no final das contas, nós somos todos irmãos. Nem todo milagre, como a gente pode ver aqui. Ou aquilo que se apresentou como milagre vem de Deus, ou reconhecido por Deus. É preciso atitude, é preciso posicionamento, é preciso que a gente se posicione e que a gente tenha atenção sobre como nós estamos conduzindo a nossa fé, meus irmãos. E a ideia de hoje aqui, então, é declarar a expressão, né? Declare, ou você já tenha escutado na versão profetize. E a ideia hoje é analisar a origem dessa teoria, que ela tem braço na teologia da prosperidade, e a gente tem, sobretudo, um braço dessa teologia da prosperidade que se chama a confissão positiva. A confissão positiva foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos e teve como seu principal mentor um homem chamado Kenneth Reagan. E ele foi considerado a confissão positiva o cara que mais estudou sobre o tema, que publicou vários livros, e ele estudava sobre o poder da confissão, tá? Então, ele acreditava que pelo muito repetir algo, pedir algo, ou determinar que uma coisa acontecesse, essa coisa poderia vir a acontecer mediante a nossa falar, o nosso proferir com fé alguma coisa. Tá bom? Então, era isso que eles ensinavam. A repetição verbal. Se você repetir e você vai ser curado várias vezes, você vai ser curado. Se você várias vezes repetir e pedir uma bênção ao Senhor, por exemplo, uma riqueza, pelo muito repetir você iria alcançar, você vai declarar alguma coisa. Confissão positiva tem sobre isso, ela fala sobre declarar algo e essa coisa acontecer. E é interessante que nos livros dele, ele deixa muito claro que muitas vezes nós não alcançamos bênçãos porque nós não pedimos com fé. Tá bom? Então, se você está pedindo algo a Deus e você não está recebendo, é porque você está fazendo isso com pouca fé. Você não está acreditando de verdade. Tá bom? É mais ou menos sobre isso. E aí, claro, tem o oposto disso, né? Quando a gente... Obrigado, Rafa.
Quando muitas vezes a gente fala coisas negativas, então vai acontecer coisas ruins. Então cuidado com aquilo que eu falo. Cuidado quando você xinga, cuidado quando você enxerga o copo meio vazio nos contextos, nas situações da tua vida, no teu dia a dia. Porque as tuas palavras têm poder. E se você fala coisas más vão acontecer a você. E não é bem assim, meus irmãos. A confissão positiva, ela é uma prática muito comum em igrejas neopentecostais. É uma prática muito comum entre igrejas que acreditam na prosperidade. Ela é algo comum e fácil de você ver nesse meio, onde a prosperidade material, ela é uma bênção. Será, meus irmãos? A prosperidade material, será que necessariamente ela é uma manifestação do poder de Deus? Será que eu posso dizer, cara, eu sou abençoado porque eu tenho coisas? Eu sou abençoado porque tenho posses? Eu sou abençoado porque aquilo que eu peço a Deus eu ganho? Não, não é bem assim, meus irmãos. E o principal ensinamento, o principal ponto de atenção e o principal ponto em que nós temos aqui que nos posicionar, e que eles ensinam que na confissão positiva, uma vez que você foi resgatado por Deus, uma vez que você passa a ser filho de Deus, você passa a governar e a reinar junto com Deus. Kenneth Reagan diz que uma vez o homem salvo e remido, você foi chamado para governar junto com Deus. E ele acaba colocando o homem no mesmo patamar que Deus. Como se o homem fosse chamado, então, para reinar. E uma vez que eu reino como Deus, aquilo que eu falo, aquilo que eu determino na vida das pessoas, é algo que pode acontecer. Então, essas coisas vão acontecer. E aí, eles vão falar sobre as diversas formas que essa confissão positiva pode se manifestar na vida das pessoas, né? Ela fala sobre salvação e vida eterna, vitória sobre o pecado e sobre o diabo, fala sobre segurança e proteção, vai falar sobre riqueza e conforto, né? Que é como nós vimos aqui. E talvez se você foi daqueles que, tipo assim, pede para Deus o que você quiser, talvez veio, né? Uma casa, um carro, uma coisa. É porque muitas vezes isso está no nosso coração mesmo, meus irmãos, né? Nós desejamos essas coisas. A gente tem sede, a carne tem sede por essas coisas. E ele é umas formas de manifestação da confissão positiva, é pedir riqueza e pedir conforto a Deus também. Mas também livramento de sofrimento, livramento da dor, doenças e até mesmo da tristeza. Então, se eu tenho fé, eu declaro. Se eu declaro com fé, e se eu repetir muito isso, se eu determinar, e se eu profetizar, as coisas vão acontecer na tua vida. E se você não recebe, é porque você não tem fé. Como eu falei, meus irmãos, nem tudo aquilo que se apresenta como santo, nem tudo que se apresenta como espiritual, nem tudo aquilo que se apresenta a você em oração é correto. E esse o momento em que nós temos que nos posicionar, é esse momento que você precisa ter atenção. Esse é o momento que a sua fé, a sua escuta e a sua atitude deve ser de cautela, porque assim Jesus nos ensina. Precisa ter cautela, tá bom? Deus não prometeu para nós bênçãos materiais. Deus não prometeu isso. Mas nessa noite aqui nós não queremos continuar nos atendo sobre aquilo que o Kenneth Reagan falou. Nós queremos entender aquilo que a Bíblia fala para nós. Nós precisamos aqui nessa noite entender o porquê de dizer, determinar, profetizar não é uma coisa correta. E é algo que nós precisamos estar atentos para entender como Deus olha para essa situação e como nós, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, nós podemos nos posicionar para que o nosso posicionamento, para que o nosso palavrear seja correto. Preste atenção que se nós abrirmos uma brecha hoje para uma palavra, se você começar a ser flexível com algumas coisas, amanhã são outras práticas que vão começar a entrar na sua vida. E quando vê, você vai estar vivendo uma fé muito distante daquilo que Deus espera de cada um de nós. É por isso que nós precisamos de atenção e é por isso que nós precisamos ficar muito atentos e ouvir com atenção aquilo que se fala, aquilo que se ora, para que a gente tenha posicionamento. Meus irmãos, então, a confissão positiva e a Bíblia. O que nós podemos olhar, o que nós podemos tirar de conclusões e aplicações para nós? Primeira questão, meus irmãos, a soberania de Deus
sobre o homem. A soberania de Deus sobre a humanidade. E um dos dogmas da nossa fé, meus irmãos, que nós precisamos estar muito bem afiados, muito bem em mente, é que somente Deus é soberano sobre todas as coisas. Somente Deus. E para a gente relembrar, né, o que seria soberania, eu trouxe para vocês aqui a tradução que você encontra no dicionário sobre soberania. É a superioridade derivada de autoridade, de domínio e de poder. E daquilo que não é delegável e daquilo que não é renunciável. Somente Deus é soberano sobre o homem e sobre todas as coisas. A gente pode perceber lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, e você não precisa agora folhear, porque ele é um capítulo muito conhecido, e quando nós vemos sobre a criação, nós vemos que Deus, ele decide e ele declara, então ele determina que as coisas acontecessem, que a criação viesse a existir. E através da palavra dele, as coisas aconteceram, né? A gente foi muitas vezes os primeiros versículos ali. E Deus disse e as coisas se fizeram. Somente Deus tem esse poder. Somente a Deus foi dado. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu quero abrir com vocês, meus irmãos, convido vocês a abrir junto comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, que vai reforçar essa questão, que é Deus o Criador de todas as coisas, e a partir da palavra dele, as coisas aconteceram. Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler os versículos 15 e 17. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17. Vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Meus irmãos, Cristo, ele é tanto o agente da criação, como o alvo da criação. A partir da palavra de Deus, o mundo veio a existir. A partir da intenção de Deus, de que nós viéssemos a existir, de que toda a criação acontecesse, as coisas existem. E é interessante que ele fala aqui, por Deus e para Deus, todas as coisas subsistem. Significa que ele nos criou, ele criou tudo que você vê, e é para ele que as coisas existem. Olha que interessante. Ele criou porque ele teve a inclinação, ele teve a vontade, então ele falou, Deus disse e as coisas aconteceram, e Colossenses vai dizer que as coisas, elas existem para ele e para a glória dele. Por ele e para ele todas as coisas foram criadas. Uma reafirmação forte da prioridade temporal e da importância universal de Cristo está no versículo que torna explícito esse contexto, tá? Aonde, meus irmãos, os irmãos da igreja de Colossos, eles estavam perplexos e adorando os anjos. Eles por um momento se admiraram com aquilo que os anjos estavam fazendo e começaram a cultuar, eles começaram a trazer, olha que gente, que legal, os anjos aqui fazendo essa obra bonita aqui no nosso meio, né? Um ensinamento errado que começava a entrar na igreja. Paulo, nesse momento, ele se apresenta para a igreja justamente para lembrar isso. Cara, as coisas existem para Deus. Por Deus elas subsistem e para a glória dele as coisas acontecem. Não para a glória do homem, não para a glória de um anjo, não para a glória de um pastor, de um apóstolo, não para a glória de qualquer coisa humana ou de qualquer criação de Deus. Tudo subsiste, tudo permanece.
é para a vontade de Deus, tá? Toda a criação, todos os poderes, todas as autoridades foram criados e elas sustentam único e exclusivamente uma única intenção, que é a vontade do Pai. A vontade do Pai é o único motivo pelo qual, meus irmãos, as coisas ainda se sustentam. O único motivo pelo qual você vive ainda é para a glória do Pai. Olha que curioso isso. É para a glória dele, não é para a glória do homem. É por isso que você ainda está vivo. Talvez você não entende por que você está vivo, você não entende a razão da sua vida. Deixa eu te dizer, ela existe. Porque Deus tem essa intenção. Deus tem a intenção que você ainda esteja vivo. Deus tem a intenção que você esteja aqui nesse lugar. Deus tem a intenção de se revelar a você. E para a glória dele. E não para a glória do homem. É para a glória dele. Então, por ele, as coisas subsistem. É por ele que poderes permanecem ainda, talvez a olhos humanos, se sustentando aqui na nossa volta. É por ele que coisas acontecem no mundo. É para a glória dele. Coisas que muitas vezes nós não entendemos. Nós não compreendemos. Mas elas permanecem e elas se sustentam. Porque Deus tem essa intenção. Vamos adiante. Nada impede ou muda aquilo que Deus deseja fazer. E aí eu quero dividir com os irmãos no versículo em Isaías capítulo 45, versículo 7. Também para sustentar isso que nós podemos aqui compartilhar. Isaías 45, versículo 7. Vai dizer assim, aqui é Deus falando através do profeta. Ele diz, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deixa eu falar aqui e entender mais uma vez sobre a soberania de Deus. Todas as coisas que nós vemos, tudo aquilo que você pode experimentar, a paz. E aqui vale chamar a atenção que até mesmo as coisas difíceis aos teus olhos, elas acontecem pela vontade de Deus e pela soberania de Deus, porque Ele criou todas as coisas. E vamos refletir aqui sobre essa questão. Deus usa até mesmo as dificuldades para manifestar a glória e o poder dEle na vida do homem. As coisas que você enxerga como difícil, a tua limitação financeira, a tua realidade, o contexto em que você mora, vamos ampliar isso? Governos, vamos ampliar essa questão? A paz no mundo, gente. Estamos vivendo agora novamente mais uma crise aí, né? Israel sendo atacado, né? Mais uma crise estourando e você pensa, onde está Deus nisso tudo? Deus continua reinando. Deus continua soberano sobre todas essas coisas. Deus sabe a intenção. E Deus sabe que é para a honra e para a glória dele. Coisas difíceis, muitas vezes Deus permite acontecer para chamar o coração do homem e se inclinar a ele. Coisas difíceis, muitas vezes Deus permite para que nós cresçamos. E no final de tudo isso, isso aponta para a glória de Deus. Então, vamos reforçar aqui e entender, e que é Deus dizendo para nós que até mesmo as coisas difíceis, Deus é capaz de usar. E Ele permite. E Ele faz tudo isso para que a gente possa ser mais parecido com Ele. É para a glória dEle. Quando a gente olha para as coisas com essa lente, né, que as coisas permitem e as coisas acontecem porque Deus tem uma intenção, fica mais fácil de a gente entender. Fica mais fácil de entender o amor, fica mais fácil um pouco de entender a graça de Deus. Porque quando nós tiramos Deus, como se Deus não existisse, como se eu não olhasse mais o mundo com essa lente espiritual, realmente nós não conseguimos entender porque tantas coisas difíceis acontecem, meus irmãos. Mas Deus, Ele é soberano sobre tudo. Então, Ele declarou, Ele disse e as coisas aconteceram. As coisas existem porque Ele falou. E elas subsistem para a glória de Deus. Ele usa as coisas boas e Ele usa as coisas difíceis com um único propósito, a sua própria glória. Meus irmãos, sabem quem nós somos diante desse Deus que rege o mundo com essa intenção, para a honra e para a glória exclusiva dEle? Sabe quem somos nós para nos apresentarmos a Deus e determinarmos e declararmos bênçãos, irmãos? Nós não somos nada. Nós não somos ninguém para se apresentar e com fé determinar que uma bênção
aconteça. Porque não é da forma como você enxerga algo como bênção, não é assim que Deus enxerga. Deus não vê a vida como nós enxergamos. Deus não vê bênção e prosperidade da forma como eu e você talvez possamos olhar alguém e determinar, essa pessoa é abençoada. Deus não olha da mesma forma que nós olhamos. E glórias a Deus por isso, meus irmãos. Ainda bem que Ele não olha como nós olhamos. Nós não somos nada, nós não somos ninguém para declarar, para determinar. Nós não somos. Porque tudo acontece é para a glória dEle, é para o propósito dEle. Então é pela vontade dEle que as coisas acontecem, não pela vontade do homem. Se tudo aquilo que você experimenta de bênção, ou até mesmo as coisas difíceis que você vive, todas elas acontecem pela inclinação e pela vontade do coração de Deus. É para a glória dEle que as coisas acontecem. Deus, Ele é soberano sobre tudo, meus irmãos. Tudo. Tudo. Nada vai impedir Deus de fazer a vontade dEle nas nossas vidas. Nada. Nada vai impedir. E que bom, né? Graças a Deus que Ele tem uma intenção, Ele tem uma vontade para com as nossas vidas. Ele tem uma vontade para a tua vida. Talvez se você não entende, você esteja passando por uma crise dizendo, cara, eu não sei qual é o sentido de viver. Deixa eu te dizer, Deus tem um sentido, Deus tem um propósito. E no final, esse propósito, essa intenção, ela aponta para a glória de Deus. Amém. Amém por isso, meus irmãos. Então, nós não somos nada. Nós não somos ninguém para declarar nada para Deus. Para declarar bênçãos, seja ela de que ordem. Nós não temos essa autoridade. Mas Deus tem. Porque Ele declarou e as coisas aconteceram. Porque Ele determina e as coisas acontecem. E para a honra e para a glória única e exclusiva do nosso Senhor. Mas nós, meus irmãos, as nossas palavras, elas têm algum poder, mas ela tem limite, tá? As suas palavras, ela tem limite, tá bom? Antes que você talvez pense, poxa, minha palavra não tem poder nenhum. Ela tem. Agora a gente vai entender aqui algumas formas de entender qual é o poder que a tua palavra tem. E a primeira está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 36. Vamos abrir lá junto, meus irmãos? Se você não trouxe a Bíblia, a gente vai estar projetando aqui também no telão. Mateus 12. (34 e 36). Olha o que Jesus fala então aos homens. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso a sua boca fala. Versículo 35. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem há de dar contas no dia do juízo. Meus irmãos, a boca e as tuas palavras, ela tem a capacidade de revelar aquilo que está no teu coração. Nossas palavras têm esse poder, e eu quero destacar isso primeiramente. Porque a gente fala assim, né? Puxa, minha palavra tem poder, não tem poder? Se é que ela tem poder, ela tem poder. E é interessante que quando a gente foca nas coisas, você pode pensar, puxa, quando eu foco nas coisas negativas, só coisas negativas me acontecem. Será que talvez alguém aqui pensou isso, né? Poxa, é que tu não sabe a forma como muitas vezes eu falo, muitas vezes como eu me expressei e as coisas aconteceram. Deixa eu te dizer. Coisas ruins aconteceram porque muitas vezes no teu coração a tua inclinação era pecaminosa, a tua inclinação era má e revelava e revela um coração que está distante de Deus. Então não é porque você falou, não é porque você declarou, eu vou largar aqui minha palavra para o universo aqui, o universo vai me devolver aqui uma coisa ruim aqui. Gente, isso não existe. A palavra ela só revelou daquilo que os nossos corações estavam cheios. E muitas vezes o nosso coração está cheio de orgulho e o fruto do orgulho, meus irmãos, não é uma coisa saudável.
Não é. Fruto do orgulho, por exemplo, não vai ser uma coisa saudável, não vai ser uma coisa legal, não vai ser bênção na tua vida, tá bom? As tuas palavras, as coisas acontecem muitas vezes ruim, não é porque você falou, é porque no teu universo, tá? E não o universo que você falou e que você declarou, no seu universo, o teu coração é mau, é distante de Deus, e por isso muitas coisas difíceis você vive, você experimenta. Porque o teu coração está inclinado para as coisas ruins. E o fruto do pecado é morte, o fruto do pecado é tristeza, o fruto do pecado é distanciamento do coração de Deus. As nossas palavras, elas têm poder de influenciar a ação de algumas pessoas em alguns momentos. E olha que interessante isso, Provérbios capítulo 12, versículo 18. Vamos ver como é que a gente consegue e como é que a gente tem o poder de influenciar as pessoas. Provérbios 12, versículo 18. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Vai dizer assim: há algumas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Como as palavras podem ser pontas de espada, e deixa eu te dizer o que faz a ponta de uma espada, senão quando ela é bem utilizada e maniada para espetar alguém, né? Deixa eu te dizer, você tem a capacidade, você tem o poder de influenciar as pessoas quando a tua boca profere ofensa. Isso nós temos esse poder. Quando você se refere a alguém de forma grosseira, quando as tuas palavras são ofensivas a alguém, quando o teu palavreado é mau, quando ele é agressivo, deixa eu te dizer, sim, você tem o poder de afastar as pessoas de ti, você tem o poder de ferir relacionamentos, você tem o poder de estragar famílias, de estragar relacionamentos com o poder das tuas palavras. Sim, as nossas palavras, elas são como pontas de espada bem afiadas e que quando você maneia elas mal, você vai machucar, você vai ofender. Mas ele fala, quando mas a língua dos sábios, ela é saúde. Quando as tuas palavras são boas, quando as tuas palavras são de bênção, quando as tuas palavras são amáveis, quando as tuas palavras são afáveis, quando as tuas palavras têm a intenção de falar de Deus, quando as tuas palavras são gentis, ao aconselhar alguém, você também tem o poder de abençoar, de ser usado por Deus. Mas muitas vezes as pessoas enxergam, ou confundem, que a sinceridade, a honestidade, ela pode se apresentar de qualquer forma e a pessoa sábia tem que entender. Não, esse rompante de querer aconselhar e de ser agressivo com as palavras não é uma coisa sadia. Tá? Então, o conselho, quando você quer usar bem as tuas palavras e você quer abençoar alguém, quando você quer aconselhar, esse rompante também tem que vir gentil. Mas muitas vezes nós queremos influenciar e nós queremos ser os super sinceros, muitas vezes na vida das pessoas, do teu filho, do teu pai, seja lá de quem seja o relacionamento, talvez tu esteja aí em conflito, porque as tuas palavras são más. Mas o sábio, quando bem utiliza as palavras, ele abençoa a vida do próximo. Então, uma forma talvez que você possa enxergar do poder das suas palavras é cuide da forma como você fala, porque dependendo da forma como você fala, ou você afasta, ou você vai repelir as pessoas, ou você vai aproximar. E deixa eu falar uma outra coisa também que me veio à mente quando eu estava refletindo sobre essa palavra, é que a pontinha dos teus dedos também ela tem capacidade de amaldiçoar as pessoas, tá? Ou de abençoar. Não é só a ponta da língua. A gente vive num contexto aí de rede social, a gente vive num contexto onde as pessoas se encorajam para falar num ambiente que não é o tete a tete, aquilo que pensa. E deixa eu te falar, aquilo que você digita, tá? A pontinha dos teus dedos também é capaz de amaldiçoar, de afastar, de magoar alguém. Não pense que o seu testemunho é só aquilo que você faz ao vivo. Tá? Vamos contextualizar isso. Testemunho eu também dou nas redes sociais. Então parece óbvio,
mas é bom que a gente reflita sobre isso. As tuas palavras, elas são como a ponta de uma espada. Também lá quando você está digitando, tá bom? Então vamos cuidar disso também, meus irmãos. Se eu quero abençoar alguém, eu tenho que falar boas palavras, elas têm que ser gentis. Aquilo que você quer falar, aquilo que você quer aconselhar, tem que vir com amor, tem que vir com carinho. Tá bom? Tem que vir de forma amável. As pessoas vão te ouvir. As pessoas são sedentas por um conselho, as pessoas são sedentas por uma palavra de orientação. Mas quando elas vêm com amor, né, quando elas são afáveis, porque quando elas são duras, quando elas são difíceis, você tem o poder somente de repelir, tá bom? Vamos cuidar disso, meus irmãos. Cuidem isso. As tuas palavras, elas têm poder, tá joia? Que esse poder que você tem ao proferir, quando você se relaciona, ou a forma como você se dirige às pessoas, que ela seja de uma forma amável, de uma forma que venha abençoar a vida das pessoas. É interessante também que as nossas palavras, ou a nossa boca, ela também pode refletir a fé do coração e ela pode influenciar também a nossa salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. Vamos dar uma conferida? Romanos 10, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Coisa linda é quando a gente vê alguém fazendo aquela oração de entrega a Jesus. Coisa linda, meus irmãos, é quando a gente tem aqui a igreja cheia, a gente pode olhar aqui um batismo e a pessoa lá dizendo sim, que confessa o nome de Jesus, que crê nele. E é isso que aqui Romanos está deixando muito claro para nós, que com a boca nós também proferimos a fé do nosso coração. As nossas palavras, elas também apontam e indicam a salvação. Olha que coisa tremenda isso, né? Sim, as nossas palavras têm esse poder também, né? Ela tem o poder de confirmar aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Que o coração do homem se incline a Ele, que ele aceite Jesus, que ele mude os seus caminhos. Então, sim, com as palavras, com a fé, eu reflito, eu sou capaz de refletir, né? de declarar sobre também a salvação, sobre aquilo que está no meu coração. Então, a boca reflete também a fé dos nossos corações, meus irmãos. A palavra tem esse poder também, né? Então, de declarar aquilo que está no meu coração. Muito similar àquilo que a gente viu no início, né? Sobre Mateus capítulo 12, 34 a 36, que quando as minhas palavras são más, na verdade elas só estão refletindo no meu coração. Então, se os meus pensamentos são negativos, as frutos daquilo que eu estou falando, na verdade, só refletem aquilo que eu tenho no coração. E aqui a gente vê o oposto, né? As palavras refletindo a fé e aquilo que está no meu coração, mas agora apontando também para a salvação. Então, minhas palavras têm esse poder também, tá? No entanto, meus irmãos, esse é o limite das nossas palavras, tá joia? Parou por aí. Parou por aí. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia dizendo, olha, se você repetir muito algo, se você pedir muito algo a Deus, Deus vai te dar. Né? E aqui a gente pode fazer aqui um exemplo aqui como a riqueza, tá bom, meus irmãos? Simplesmente eu ficar dizendo, eu sou rico, 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 ali como um mantra, isso não vai mudar a tua realidade. Não vai. Agora rico, 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 rico. Sei lá, sabe? Salário, 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 salário. Não, cara, não vai mudar. Ou você ficar declarando salvação, você ficar declarando saúde, né? Saúde, 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 mas como fritura, tipo bicho, né? Saúde, saúde, saúde. Cara, as coisas não vão acontecer, não é pelo muito repetir. Não existe o poder nisso de declarar com fé algo e elas vão acontecer. Nossas palavras estão limitadas a isso. Ou ela reflete aquilo que está no meu coração, daqui a pouco a pecaminosidade do meu coração, ou ela vai refletir, ou ela tem a capacidade de influenciar as pessoas positivamente ou negativamente, ou ela tem a capacidade também de refletir a fé do teu coração, e isso aponta para a salvação, e acabou, gente. Acabou.
você pode falar com muita fé, tá bom? Se quiser fazer uma aposta comigo também, a gente pode fazer. Tá? Vamos estabelecer um prazo aí, 2 meses, todo dia, você vai falar 2 vezes por hora lá, eu sou rico, e depois a gente conversa. Tá? Se Deus tiver essa misericórdia para você, amém, me abençoa também, mas, gente, não vai. Isso não vai mudar a nossa realidade. O muito declarar, o muito proferir com fé, tá bom? Seja riqueza, seja salvação, seja libertação, seja lá o que você esteja talvez pensando, que passe na sua cabeça que você talvez, poxa, isso aqui eu gostaria de declarar para Deus e as coisas vão acontecer. Tá bom? Não vai mudar a realidade. Outro aspecto que é legal de a gente observar é que a vontade de Deus, ela é sempre melhor que a nossa. Quando a gente está olhando para a confissão positiva, nós estamos falando então de algo, de coisas que a gente declara sobre a vida das pessoas, para que essas coisas aconteçam. Mas é importante a gente entender isso. A vontade de Deus, ela é sempre melhor que a tua. Vamos lá, uma olhadinha como Jesus orou lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 10. Vamos observar aqui a forma como Jesus se dirigia a Deus. Mateus 6, 9 a 10. E aqui a gente vai ver a oração modelo, a forma como Jesus ensinou aos homens que eles deveriam orar. Vamos lembrar ali, então, meus irmãos? Jesus disse então, portanto, vós orardes assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só que interessante isso e que rastro que fica interessante para nós observar. Vocês já imaginaram se Jesus não tivesse subido a cruz? E se ele não tivesse sofrido e experimentado tudo aquilo que Deus determinou que acontecesse para que nós tivéssemos a salvação? Interessante, né? Jesus, ele orou, ele agonizou antes de ir para a cruz e ele externou isso a Deus. E ele falou, Senhor, meu coração se amargura por isso que eu estou experimentando. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus, sendo filho de Deus, sendo como Deus, ele também ensina aos homens que eles deveriam orar, pedindo que acontecesse a vontade de Deus e não a nossa. Ele mesmo, ele fez isso. E se Jesus não tivesse subido a cruz? Onde nós estaríamos? Onde é que você estaria, meu irmão? Talvez muitos de nós aqui estaríamos mortos. Talvez muitos aqui não existiriam. Separados de Deus. Mas Jesus nos ensina que a gente deve sempre pedir conforme e pedir as coisas, mas em tudo que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas e não a nossa. Jesus chorou, Jesus sofreu, mas ele cumpriu e ele experimentou a vontade de Deus na vida dele. E ele ensina os homens a orar e ele orou da mesma maneira. E ele não fugiu daquilo que Deus tinha para ele. E Deus conduziu toda essa situação. Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou e hoje nós temos acesso ao Pai. Deixa eu te dizer, tudo aquilo que você pede e você deve pedir a Deus, tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que você enxerga que você necessita, você deve pedir. Mas você tem que também entender, e se preciso, se isso não está intrínseco talvez na tua oração, que você diga a Deus, Senhor, eu quero muitas coisas, mas eu quero que a tua vontade seja soberana sobre a minha vida. Porque eu entendo que a tua vontade, as tuas intenções, o teu querer, ele é melhor do que o meu. Não é errado a gente pedir as coisas a Deus. Não é errado você apresentar aquilo que você enxerga talvez como uma dificuldade. Você precisa apresentar esses dilemas diante de Deus. Mas você precisa entender que a vontade dele é melhor. E mesmo que a tua oração não suba a Deus com as palavras talvez que reflitam aquilo que tu realmente precisa, que bom que existe o Espírito Santo que intercede por nós, o Espírito Santo que escuta as tuas orações e que leva a Deus, que está intermediando tudo isso. E Deus entende, no fundo, aquilo que você precisa. Não aquilo que necessariamente você quer, mas aquilo que você precisa.
E quando a gente apresenta a Deus as nossas necessidades, Ele vem e se apresenta muitas vezes de maneiras diferentes para cumprir a vontade dele nas nossas vidas, e muitas vezes a gente experimenta de uma forma grandiosa um querer de Deus que foi muito melhor daquilo do que eu estava pedindo, daquilo que eu imaginava que seria o melhor para mim. A vontade de Deus, ela é sempre melhor que a minha e que a tua vontade, tá bom? Sempre melhor. Nem sempre é da vontade de Deus que a gente seja rico, nem sempre é da vontade de Deus que a gente seja curado. Deus pode curar, Deus pode fazer milagres espetaculares, Deus pode trazer riqueza para alguém em algum momento, se assim Ele tem a intenção, tá bom? Mas é interessante a gente observar que Deus sustenta a cada um de nós também nas nossas dificuldades e nas nossas limitações. E a gente pode ver também isso na vida de Paulo, tá? Paulo foi alguém muito usado por Deus, a gente fala muito sobre ele, as histórias, a forma como Deus usou esse homem para alcançar muitas pessoas, sobretudo o avanço da igreja, sobre os que não eram judeus, os gentios. E a gente vê Paulo orando para Deus e pedindo cura, e ele mesmo não sendo abençoado. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 9. Vamos conferir ali, meus irmãos. 2 Coríntios 12, 7 ao 9. Coríntios. Do 7 ao 9. Diz assim, as palavras de Paulo. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Olha só o versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse, o Senhor disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, ou na tua fraqueza, Paulo. Paulo foi alguém usado tremendamente por Deus e que também, pela vontade de Deus, operou milagres. E aqui Paulo está ele relatando então ali para os irmãos da igreja de Corinto que, olha, mediante a tudo aquilo que eu experimentei diante de Deus, de toda a glória de Deus que eu vi, que eu tive contato, Deus mesmo colocou essa espinha na minha carne, e muitos entendem esse espinho na carne como uma doença, e que aqui não está explícito qual doença seria, mas Paulo se apresenta diante de Deus, Senhor, me cura, Senhor. Poxa, eu experimentei tanta coisa boa aqui na tua presença, olha quanta obra aqui, quanta coisa tremenda eu experimentei, e eu te conheço, e tem sido intensa a nossa relação, mas eu estou aqui doente, eu tenho essa espinha na carne, eu tenho essa situação, essa enfermidade, não sei o que exatamente é que Paulo tinha. E ele orou pelo menos 3 vezes, clamando e pedindo a Deus, e Deus disse, Paulo, eu não vou te curar. Eu não vou te curar. E você fica tranquilo. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua vida através dessa dificuldade. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Nem sempre, meus irmãos, a gente vai estar livre de doença. Nem sempre a gente vai estar livre da escassez. A gente provavelmente vai morrer pobre. Você provavelmente vai morrer com essa doença, talvez que você tenha essa condição, talvez, poxa, eu queria esse milagre na minha vida. Talvez não vá acontecer. E nem por isso Deus deixou de ser Senhor na tua vida, e nem por isso Deus deixou de expressar a intenção dEle, o carinho dEle por ti, porque Ele usa as tuas fraquezas para aperfeiçoar a glória dEle na tua vida, porque Ele quer te tornar mais parecido com Ele. Ele quer te tornar mais parecido, então seja lá qual for a dificuldade que você esteja experimentando, qual é a luta que tu passa, em Deus, as tuas fraquezas, elas são usadas para aperfeiçoar a glória de Deus na tua vida, no teu coração, para que você seja mais parecido com Cristo, para que você experimente ainda mais do poder dEle, para que você veja ainda mais que a promessa de Deus que Ele estaria com a gente em todos os momentos, ela vai se cumprir, inclusive nesses momentos. E muito provavelmente onde você se acha forte, muito provavelmente onde você se acha capaz, talvez ali haja um coração que não é inclinado a Deus. Como, por exemplo, se você acha que o seu dinheiro vai te fazer ser feliz, deixa eu te dizer, ele não vai ser capaz.
de trazer para ti a felicidade que só em Deus a gente pode experimentar. Onde você se acha forte, muito provavelmente Deus não esteja ali naquela questão, porque você acha que a sua força, a sua capacidade humana, ela é capaz de te trazer felicidade. Talvez ali nesse contexto, nessa situação, haja uma pessoa que precisa também conhecer de Deus e do amor dele sobre esse aspecto da sua vida. A vontade de Deus, o poder dele, é sempre melhor nas nossas vidas do que a nossa intenção, do que a nossa inclinação. Então, eu posso declarar, você talvez possa, como a teologia a confissão positiva diz, né? Pede que Deus vai te dar. Vai ter momentos que as coisas não vão acontecer, mas ainda assim como Jesus fez e pediu e declarou, pediu a Deus que afastasse dele aquele cálice, ainda assim, a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é capaz de transformar a tua vida. A vontade de Deus é capaz de mostrar para você que existe um Deus que te acompanha em todos os momentos, em todas as situações, porque essa é a promessa de Deus, que Ele estaria com a gente em todo o tempo. A vontade de Deus, ela é sempre melhor. Então, ao invés, meus irmãos, de a gente ficar exigindo bênçãos para Deus, deixa eu te dizer, a gente deve confiar nele, crendo que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus sempre tem o melhor, tá bom? Sempre tem. Você não precisa reivindicar, você não precisa declarar as coisas a Deus. Deus tem o melhor. Apresente tudo diante de Deus. Apresente todas as coisas que estejam te preocupando. Fale tudo que você gostaria. Seja sincero com Deus, tá bom? Não use uma oração com palavras bonitas. Não faça aquela oração que nem o pastor ou alguém pode fazer que você diga que oração abençoada. Não. Seja sincero e seja direto com Deus. Mas no final de tudo isso, declare e tenha no seu coração e diga para o Senhor, assim como Jesus falou: Senhor, que a tua vontade seja feita e não a minha. Eu te peço, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Então, o que o Senhor escolher, aquilo que o Senhor fizer, eu entendo que vai ser melhor e eu entendo que eu serei mais feliz assim, porque você está comigo. É assim que nós devemos apresentar diante de Deus. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de colocar diante de Deus aquilo que você precisa, tá bom? Mas ao final de tudo, declare também e diga ao Senhor que seja feita a tua vontade e que o meu coração se incline para esse querer. Meus irmãos, Deus não prometeu, a gente não vê na Bíblia Deus prometendo bênçãos espirituais, bênçãos materiais. O que nós podemos experimentar de Deus são bênçãos espirituais. O que nós podemos experimentar de Deus é a salvação. O que nós podemos experimentar de Deus é um Deus que transforma o nosso coração, que transforma as nossas intenções, transforma as nossas inclinações de uma forma espiritual. Deus transforma as inclinações do teu coração, as tuas aspirações carnais. Deus transforma esse coração que vai também inspirar coisas espirituais e que vai te fazer olhar o mundo da forma como Deus enxerga. Você vai poder talvez compreender um pouquinho a forma como Deus opera no nosso meio. Então, meus irmãos, ao invés de a gente ficar declarando ao mundo ou as coisas para que as coisas aconteçam, em vez de eu ficar focando, com fé e repetir coisas a Deus e declarar, e ao invés de você fazer essa oração, eu declaro a bênção aqui agora na vida do meu irmão, na minha vida, eu profetizo a bênção do Senhor na minha vida, ao invés de você fazer isso, ao invés de você se apresentar diante de Deus assim, com esse coração, achando que talvez governa e reina como Deus, que tal você focar o seu coração e confiar no fato de que Ele sempre tem o melhor para nós? Que tal você passar de repente a parar de determinar as coisas, e passar a entender que pobreza, doença, essas mazelas que a gente pode experimentar no mundo, elas não vão dizer que você tem pouca fé, mas que tal confiar em Deus e ter convicção que aquilo que nós temos é suficiente, porque assim é o que Deus tem nos dado? Que tal você focar o seu coração nisso? Num Deus que está te cuidando, num Deus que tem te sustentado até aqui. E um Deus que prometeu que está contigo em todos os momentos, te cuidando, te abençoando. Um Deus que sempre tem algo melhor, sempre tem uma vontade melhor que a sua. Que tal você focar seu coração nisso, ao invés de declarar as coisas a Deus? Nós não somos nada para declarar a Deus nada. Nós não somos nada para reivindicar a Deus. Nós não somos nada. Nós devemos confiar que Deus sempre tem o melhor para nós.
E eu acho interessante que a confissão positiva, ela é sedutora, tá, meus irmãos? E é por isso que muitas vezes é fácil a gente entrar com essas práticas no meio da igreja. E por que ela é sedutora? A confissão positiva é sedutora porque ela combina a fé com aquele desejo carnal do nosso coração. É sedutor esse pensamento, pessoal. E talvez você possa, mas cara, tá declarando coisas boas, tá declarando bênção, claro. Porque ela vem uma coisa que é carnal com um roupante também espiritual. E essa combinação não existe, meus irmãos. Não casa aquilo que é espiritual com aquilo que é carnal. Essas coisas não casam. Por isso que ela é sedutora. Por isso que ela entra fácil no nosso meio. Por isso que a gente começa a falar fácil, né? Declarar, poxa, que coisa bonita. Olha que gesto de fé que esse cara tem, determinando a bênção de Deus aqui, profetizando. É sedutor isso. Mas assim como a gente viu lá em Mateus, no capítulo 15, nós devemos estar ativos, atentos. Nem tudo aquilo que se apresenta como espiritual vem de Deus. Nem tudo. E parece bonito, né? A gente começou falando, declarar, parece interessante, fé, manifestação, declarar bênção, coisas boas. No final das contas, quando a gente olha para a Bíblia, e a gente pode ver que existe um Deus que é soberano sobre tudo, e todas as coisas apontam para a glória dele, ele se torna mal. É fácil a gente ver que é nocivo isso, declarar. Isso é nocivo. Além do fato que é pecado, quando nós apresentamos assim diante de Deus. Mas ao invés de a gente olhar assim, meus irmãos, a gente também pode confortar o nosso coração quando a gente olha para a Bíblia e entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo que está acontecendo. Deus é soberano sobre governos. Deus é soberano sobre as coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento. Né? Por exemplo, eu fiquei chocado essa semana quando eu vi uma cena no Instagram lá de um momento lá desse estouro da guerra lá de Israel, gente sendo levada a refém, sendo tratada que nem bicho. A gente olha, puxa, onde é que Deus está nisso tudo? Eu não sei dizer a forma como Deus olha para a situação e por que Deus permite as coisas aconteçam assim. Mas quando a gente reflete sobre Colossenses e vê que tudo existe e subsiste e se sustenta para a glória de Deus, a gente pode ter certeza que existe um Deus que não perdeu o controle em nenhum momento dessas situações. Então isso tem que trazer o conforto para o nosso coração. Que deixo de declarar, deixo de buscar aquilo que é sedutor, aquilo que chama a atenção ao meu coração e passo a confiar num Deus que realmente faz com que todas as coisas cooperem para a glória única e exclusiva dele. Amém, meus irmãos? Então, ainda bem, e que bom, meus irmãos, que Deus livra nós de nós mesmos. Que bom, gente. Assim como no filme do Todo-Poderoso, quando o Jim Carrey, lá em determinada cena, vê que as pessoas que pediram e ganharam aquilo que queriam e aquilo não veio de uma forma legal, quando ele viu a confusão que ele fez, ele entendeu que existe um Deus que governa, que cuida do mundo e que dá ao homem aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Que bom, gente. O mundo seria um caos se aquilo que eu quisesse, tudo aquilo que eu pedisse a Deus, Deus desse. Que bom que Deus livra de nós mesmos. Porque Ele tem um querer, Ele tem uma vontade, Ele tem uma intenção com a tua vida. E tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você experimenta, no final de tudo, aponta único e exclusivamente para a glória dEle. Amém? Então, meus irmãos, não declare as coisas a Deus. Não determine bênção na vida das pessoas. Peça tudo a Deus. Peça tudo. E no final da tua oração, diga, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Pai amado, eu quero, Senhor, te agradecer, Pai amado. Porque, Senhor, nós respiramos, nós vivemos, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai amado. Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, porque nós existimos, Senhor, único e exclusivamente para a Tua glória, Pai amado. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por tudo aquilo que nós temos, quero te louvar pelas nossas dificuldades, Senhor, porque nelas o Senhor continua reinando sobre nossas vidas, sobre elas, Pai amado, Tu continua sendo Deus, Pai amado. E eu te louvo, Pai amado, porque você não perdeu o controle, Senhor. Você não deixou de governar o mundo, Pai amado.
Senhor, que nós, Senhor, possamos, ao olhar para Ti, Pai amado, quando nós nos apresentarmos a Ti, Senhor, quando nós colocarmos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas necessidades em Tuas mãos, Pai amado, que a Tua vontade seja soberana sobre aquilo que nós queremos, Pai amado. Porque nós vemos, Pai amado, e nós estamos entendendo, e a gente pode compreender nas Tuas palavras, Pai amado, trazidas até nós, Pai amado, que a Tua vontade é sempre melhor que a nossa. E obrigado, Senhor, por nos livrar, Pai amado, dos nossos maus desejos, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, Tu nos livras, Senhor, das nossas próprias inclinações, Pai amado. Obrigado porque o Teu Filho nos ensina, Pai amado, a tudo, Senhor, a tudo submetermos ao Senhor e à Tua vontade. Obrigado por isso, Pai amado. Que nós possamos, Senhor, ser zelosos, Pai amado, nas nossas práticas de fé, Pai amado. Que nós venhamos a entender, Senhor, que nós não somos ninguém para declarar e para determinar nada na vida das pessoas, Pai amado. Que nós possamos entender que existe um Deus que dá a cada um de nós conforme a Tua vontade, Senhor, que ela é santa e ela é perfeita, Pai amado. Que nós possamos assim confiar num Deus que sempre terá o melhor para nós, Pai amado. Que possamos confiar num Deus que tem dado para nós aquilo que nós precisamos. Que nós venhamos a confiar num Deus que aquilo que nós temos vivido, aquilo que está ao nosso alcance, é porque assim o Senhor permitiu, Pai amado. E assim o Senhor tem uma intenção, Pai amado. E assim o Teu propósito, Senhor, vai ser cumprido nas nossas vidas, Pai amado. Senhor, que nós possamos ter os nossos corações submissos a Ti, Senhor, para experimentar essa vontade, Senhor, boa, para experimentar essa vontade perfeita. E a Bíblia fala também, Senhor, que essa vontade é agradável, Senhor. Que os nossos corações possam estar inclinados, Senhor, a olhar para a vida, Senhor, a olhar para as circunstâncias com essa lente, Pai amado. Que nós possamos ver o amor, Senhor, o Teu amor e a Tua graça manifestados nas nossas vidas, em cada circunstância da nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver, Senhor, aos Teus pés, Pai amado, de forma, Pai amado, inocente, Pai amado, de forma, Pai amado, realmente totalmente ingênua, Senhor, porque nós sabemos que no Senhor nós podemos confiar e nós podemos ter certeza de um Pai que realmente dá a cada um de nós tudo aquilo que nós precisamos, Pai amado. E nós podemos ver um Pai que dá aquilo que nós precisamos de forma, Senhor, a nós enxergarmos que existe Você, Pai amado, que cuida de cada um, Pai. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos também, Pai amado, aquela pessoa que está sofrendo também, Pai amado, com dilemas, Pai amado, sofrendo com a escassez, pode estar sofrendo com a doença, Pai amado, pode estar sofrendo, Senhor, com uma provação, Pai amado, pode estar sofrendo com uma aflição, Senhor. Nós não estamos livres dessas coisas, Pai amado. Mas, Senhor, nós queremos colocar esses dilemas também nas Tuas mãos, Pai amado. Nós queremos, como irmãos aqui, Senhor, como igreja, Senhor, colocar os Teus pés as nossas lutas, colocar os Teus pés os nossos fardos, Pai amado, Te pedindo por libertação, Te pedindo por salvação, Pai amado, mas acima de tudo, pedindo que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, Pai amado, porque nós podemos confiar que existe um Deus, Pai amado, amoroso, Senhor, para com os Teus filhos, para com a Tua igreja, Pai amado. Te louvamos, Senhor, por isso, Senhor, que possamos andar confiantes, Pai amado, no Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.